Oi pessoal, tudo bem? Mensagem do dia para nós. Podemos ir muito além porque acreditamos. Isso mesmo. Gente, como nós precisamos acreditar e confiar em dias melhores. Meu Deus, como o bem tem uma dificuldade de entrar em nossos corações, de nos encher de ânimo, de fé. E como que o negativo ele tem uma força poderosa que impacta, né, os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que a gente fica de uma maneira assim sem ação. Vocês podem ter certeza, essas mensagens que nós visualizamos de vários irmãos, inclusive essa minha, que a gente fala sobre a palavra, sobre os ensinamentos, sobre o bem, sobre o amor de Deus, elas chegam aos corações que necessitam de acordo com a vontade de Deus. Mas tem muitas pessoas que simplesmente passam adiante e vão ver a próxima mensagem de alguma outra notícia que naquele momento aos seus corações são mais importantes. E acabam que visualizam, que assistem coisas assim, que não vão somar em nada com o desenvolvimento espiritual da sua alma. Ao contrário, quando terminam de visualizar aquela notícia triste, aquela notícia violenta ou qualquer coisa assim, às vezes estão com o coração aflito, com os pensamentos perturbados, porque pela energia que aquela mensagem trouxe com aquela notícia, enfim, com aquele vídeo. Mas vocês vão lá, tem milhares de visualizações. Essas ainda são as opções que nós escolhemos. Então, escolher aquilo que ainda não nos alimenta tão bem ou não nos alimenta em nada é uma opção muito grande para todos que vivem nesse mundo. Poucos são os que querem realmente um diferencial, uma força de ânimo de Jesus em suas vidas. A maioria de nós só busca Jesus quando não tem mais alternativa, quando já estão no fundo do poço. Aí eu vou lembrar de Jesus. Aí eu vou pedir, eu vou clamar, eu vou chorar para que Ele venha fazer diferença na minha vida. Mas antes disso, não. A maioria de nós, antes disso, não procura o bem, não procura Jesus, não procura viver uma vida mais regrada no sentido de viver mais intensamente aquilo que é espiritual. Ninguém está falando para a gente deixar de fazer o que precisa ser feito aqui nesse mundo, né? Nós ainda não estamos morando com o Pai para viver só no espiritual. Mas ter aquele cuidado com o que fala, com o que pensa, com o que diz, né? Com o que pratica. A maioria de nós não estamos preocupados com isso. A maioria de nós realmente está preocupado, né? Está preocupado em apenas viver o que é interessante para si naquele momento. Então, quando a gente traz essa mensagem, podemos ir muito mais além, porque acreditamos. Quando a gente traz isso para o caminho de Jesus, a gente vai ver o quanto a nossa vida pode ser melhor dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo, porque nós acreditamos num amanhã diferente. Quantas pessoas conseguiram chegar onde estão hoje porque confiaram que chegariam? Se elas fossem olhar pela situação aparentemente presente em suas vidas, condição financeira, familiar, estrutural, não conseguiriam nem imaginar a possibilidade de alcançar tanto. Mas como confiaram em Deus, buscaram de todo o coração e empenharam, conseguiram chegar aonde estão. Então, assim, a gente precisa realmente confiar mais. Quantos de nós passamos por tantas dificuldades na infância, por tantas privações, e a gente tinha um sonho, não, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, e hoje a gente vive uma vida completamente diferente e muito melhor do que um dia a gente imaginou.
Mas para isso a gente tem que arregaçar as mangas, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que orar mais para que o que a gente esteja vivendo ou venha alcançar seja algo benéfico. Porque tem muita gente usufruindo de muito poder, de muita regalia, de uma vida muito próspera, fazendo coisas erradas. E isso não vai ter uma durabilidade. E também não fará bem ao seu espírito, à sua alma. Isso tem um preço. Tudo que a gente faz tem uma repercussão, tem uma semeadura. E às vezes a gente não pensa, mas se você for olhar, gente, ultimamente as coisas que a gente está plantando, a gente está colhendo muito rápido. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa especial, uma pessoa bem especial, uma grande amiga, e aí a gente falava que antigamente a gente via muitas colheitas, parece que demorava muito, né? Hoje em dia não. Vocês lembram quando a gente era criança, que quando a gente queria comer pamonha, a gente tinha que esperar a época certa? Que era essa época de finalzinho do ano e começo do ano, de janeiro, que era a época de colher o milho e tudo. Aí meus irmãos, a nossa família se fartava de pamonha, né? De milho, de tudo, porque depois a gente não encontraria, nem mesmo para comprar. Hoje, não. Se você quer comer pamonha, você come pamonha o ano inteiro, porque você está colhendo constantemente o milho. Né? Hoje em dia tem toda uma tecnologia que proporciona essa plantação que era somente de época, hoje em dia tem como fazê-la sempre, de mês em mês, enfim. Não falta mais pamonha, não falta mais milho no mercado. Então a colheita hoje está muito rápida, trazendo isso para a nossa vida, é como se gritasse dentro de nós assim, ó, tudo que você planta, você colhe. Planta hoje, que às vezes amanhã mesmo você já está colhendo. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente está plantando. Você está falando mal de fulano hoje, amanhã você está precisando de fulano, para que fulano venha te ajudar. Às vezes você passa uma pessoa e você fala assim, nossa, né, essa pessoa é isso, isso, aquilo, aquilo outro. De repente, você vai ver essa pessoa que você estava falando, que estava lá no chão, que estava lá embaixo, uma pessoa fracassada, a pessoa se levanta e a pessoa vai lá e está colhendo bons frutos que ela semeou. E você está lá de boca aberta vendo ela crescer. Então, por isso a gente tem que cuidar muito da nossa vida, ajudar muitas pessoas, no máximo que nós pudermos, né, estar com Jesus para que a gente venha a ter bons frutos. E tem uma historinha que nos diz muito isso, sobre essa mensagem, que ela nos fala assim, que era uma vez um homem que ele estava muito cansado da sua vida. Muito, muito, muito cansado, ele já não aguentava mais, ele não colhia os frutos que ele desejava, que ardia em seu coração, e ele resolveu tomar uma decisão drástica. Ele resolveu vender tudo e partir para outro caminho. Então ele foi, pegou as suas terras, colocou um preço nelas, né, naquelas terras lá, que era uma quantidade considerável, e vendeu tudo e partiu. Partiu e dentro daquele objetivo que ele procurava, ele andou, ele caminhou, ele vagou por muitos lugares, de muitas maneiras, mas ele não conseguiu realizar o que ele queria. Viveu muito, 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 muito tempo, adquiriu a sua família, mas ele não conseguiu realizar o desejo de seu coração. Sofreu muito. E um dia, por ter sofrido tanto, por ter batalhado tanto, ele adoeceu. E aí ele adoeceu, e aí ele já não conseguia mais trabalhar, ele já não conseguia ter aquela vitalidade que ele tinha antes, enfim. E aí ele foi obrigado a paralisar, né? Ficar ali somente com os cuidados da família, né? Para que ele viesse a ter uma vida mais tranquila. Aí ele, num belo dia, ele encontrou um conhecido que morava próximo às terras que ele tinha vendido. E a conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, eis que ele ficou sabendo que os proprietários da terra, da antiga terra dele, que haviam comprado, né, aquelas terras lá, eles conseguiram, ao fazer inúmeras plantações, eles conseguiram achar uma quantidade muito grande de ouro na terra.
E aí eles começaram, né, a cavucar, a trabalhar na terra, até que eles perceberam que ali era uma grande mina de ouro. E aí eles construíram uma grande mina e ficaram muito ricos. E aí terminamos a nossa história imaginando o desespero desse senhor, né, que batalhou tanto para conseguir e no final não conseguiu realizar, foi para terras distantes e não conseguiu alcançar o seu objetivo. E o seu objetivo estava ali mesmo, aonde Deus tinha dado a ele as suas terras, aonde ele tinha conquistado as suas terras. Então isso acontece muito em nós, conosco, né? Isso acontece muito conosco, que é realmente a gente está procurando lá longe aquilo que na realidade está aqui dentro de nós, tão perto de nós. A gente precisa tomar cuidado, porque podemos ir muito além porque acreditamos. Se a gente for um pouquinho mais perseverante com a nossa família, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa casa, com os pais, a gente vai ver que a gente vai viver uma vida mais plena. Por quê? Porque às vezes aquilo que está ali, que está gritando em meu coração, já é um presente de Deus que eu não estou valorizando. Não estou dizendo que a gente tenha que viver ali, que a gente não pode buscar outros sonhos, outras viagens, não é isso. Mas quando for da vontade de Deus, que for para a gente alcançar outros objetivos, Ele vai trazer a nós, porque isso traz paz. Essas coisas, quando Deus nos dá a oportunidade de alcançar outros caminhos, né, ela nos traz paz. Ela nos traz alívio, nos traz alegria. Agora, quando a gente fica ali naquela aflição, naquela angústia, né, naquele desespero, porque tem que partir, porque tem que conseguir dinheiro, porque tem que conseguir uma vida mais próspera e a gente não tem paz, não tem alegria nisso, nesses planos, então porque não é para ser. Então a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa colocar a nossa vida em suas mãos, fazer as nossas orações, as nossas obrigações, andando no caminho de Deus, praticando o bem. Aí sim, Ele vai nos mostrar o que realmente é o nosso objetivo, ou o que são os nossos objetivos. Que a gente possa parar, que a gente possa analisar, que a gente possa ter olhos espirituais para ver e ouvidos espirituais para ouvir. Aí sim a gente vai ver o tanto que Deus vai nos mostrar. Venhamos a confiar que dias melhores virão. Não vamos desistir porque está difícil, não. Vamos continuar, porque o melhor Deus tem para mim e tem para você também. Vamos fazer a nossa parte. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Ele esteja sempre em nossos corações e em nossas atitudes. Fiquem com Deus.